Eu passaria então para doutor, já vou chamar de doutora, já está próxima à defesa de tese, né? A Deise Martins, né? É um processo histórico a conquista da Previdência Social, né? É bom lembrar, quem nos acompanha, muitos imaginam o que nós temos hoje, sempre tivemos no Brasil. Não. Foi uma conquista da luta dos trabalhadores. As greves de 1905, 1906, 1917, que é fundamental aqui em São Paulo, 1919, 1934, e por ali, em São Paulo, 1953, 1957, foram fundamentais na conquista de direitos. Quais? Diminuição da jornada de trabalho, melhoria das condições de trabalho, as melhorias salariais, a proibição do trabalho infantil. Estamos na Primeira República, é mal conhecida por uma expressão chamada de República Velha, é a Primeira República, ou seja, tem um longo processo até chegar aos tempos contemporâneos. Foi fundamental nisso a conciliação das leis do trabalho, é importantíssima. Tem gente que não entende o que é a CLT, precisa estudar um pouco, inclusive o atual presidente, que certa vez disse que a CLT era o AI-5 dos trabalhadores. Eu não me esqueço, estava absolutamente equivocado, não entendi a importância que foi a CLT, que precisa de reformas e por aí vai, e até chegarmos às questões da criação lá, Eloy Chaves, estamos lá na Primeira República sobre a questão de previdência social. Então nós não tínhamos previdência social, não tinha pensionista, não havia sindicatos legalizados, as greves eram reprimidas. Então, esses direitos que temos hoje foi a conquista histórica do começo do século XX até hoje. E a Constituição de 1988, lembrada indiretamente pelo deputado, é central para isso, porque é uma comissão parlamentar mista de inquérito, é o artigo 58, parágrafo 3º, que garante esse papel de investigação por parte do Congresso Nacional, bem destacado pelo deputado Ronaldo Nogueira. Eu passo para você, Deise. Você disse, em certo momento, que esse desconto que é feito do salário dos trabalhadores forma esse fundo da Previdência. A grande questão é o seguinte, é que se coloca, alguns querem jogar uma velha expressão que o antigo presidente da República, quando era sociólogo, dizia o seguinte, jogar o bebê a água suja do banho fora, né? Ele sempre lembrava, o professor Fernando Henrique Cardoso, brilhante sociólogo, que tem de separar uma coisa e outra. Alguns já falaram, vão acabar com o INSS, não serve para nada, vão acabar com a Previdência Social, né? Tem gente que quer acabar com tudo, vão acabar com o CLT. Bem, nós vamos voltar para a história. Eu pergunto a você, como pesquisadora nessa área de direito do trabalho, como é que fica isso no debate acadêmico, a importância do INSS, da Previdência Social e os dilemas do século XXI no mundo do trabalho? Eu sei que isso aqui dá uma tese. Você faz uma síntese dentro do que seja possível. Sim, não, é interessante sua colocação, porque, de fato, a Previdência, ela é fruto de muita luta que veio muito antes de nós, né? Então é algo que precisa ser valorizado, né? Então a Previdência Social, nos moldes em que a Constituição desenhou, faz parte do âmbito da Seguridade Social, é um dos pilares da Seguridade Social, juntamente com a saúde e com a assistência, e que tem como incumbência garantir a proteção social dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, é algo que é muito caro para a classe trabalhadora, seja pelo histórico e seja pelo que ela consegue garantir, que é a manutenção da vida dessas pessoas. Então, todo esse cenário de crise e de fraude acaba levando o discurso para isso, né? Para olhar a Previdência e todo esse histórico que ela carrega como se ela se resumisse a esse evento fraude. Então, não só sobre esse acontecimento agora que nós estamos acompanhando e que é objeto da CPMI, que é bastante delicado e bastante grande, mas em outras searas também, né? Então, sempre há uma cultura da fraude, digamos assim, direcionando todas as políticas, a maioria das políticas e das iniciativas no sistema previdenciário. Então, a gente não pode deixar que isso aconteça, porque a Previdência Social ela é muito mais do que esses focos de crise, né? Então, quando a gente pensa o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, a gente pensa que é uma instituição que precisa ser fortalecida, né? Então, como eu comentava anteriormente, se você tem uma instituição que ao longo dos anos foi sendo enfraquecida, então se você pegar fato notório, as agências diminuíram, o número de agências do INSS diminuíram drasticamente.
Se você pegar o número de servidores do INSS, diminuíram drasticamente. Então, numa série histórica de 10 anos, de 14 para 2024, você teve uma redução de quase 40% de servidores do INSS, seja aí servidores que se aposentaram ou que foram cedidos. Então, a gente tem um enxugamento dessa estrutura institucional que é extremamente importante para a manutenção da Previdência Social e que a cada dia ela vai sendo sucateada. E que, ao mesmo tempo, ela precisa, do contrário, de ser fortalecida, né? E se você pensar no Brasil, com as dimensões continentais que o Brasil tem e com a diversidade regional, é extremamente necessário que você tenha a presença forte da instituição que administra a Previdência Social de uma forma não precarizada, né? Então, se você for pegar hoje a própria estrutura do INSS, ela conta com, seja um processo de informatização, que a gente chama de digitalização dos direitos sociais, digamos assim, que você vai suprimir algumas instâncias, né? Você suprime o contato do segurado com o próprio Estado, você suprime uma série de questões, ou seja, você acaba, por exemplo, fazendo análise de um benefício de uma forma automatizada e que você escapa ali algumas questões que são relacionadas àquela família ou àquele segurado. Então, assim, a gente vem de um processo histórico em que a instituição INSS ela vem sendo diminuída, né, em relação ao seu tamanho e, consequentemente, isso também passa uma mensagem para a população de que o sistema público é um sistema ineficaz, né, é um sistema que não funciona, mas que, na verdade, tem toda uma sistemática de sucateamento e que fica muito difícil de você, inclusive, ter condições e pessoal para poder mapear e administrar todo esse cenário de fraudes em que a gente identifica. Então, essa perspectiva de fortalecimento dessas instituições e não enfraquecimento, como é o que vem ocorrendo. Justamente, Bruno Lavieri, nessa área, então, de contas públicas, né? Que você trabalha, que você estuda, que você pesquisa e acompanha diariamente. Quer dizer, como inserir essa questão da fraude do INSS, tão fabulosa como nós vimos, e as questões que todo dia nós discutimos sobre a necessidade de cortes do governo em determinadas áreas, ao mesmo tempo em outras áreas existe uma carência grande de trabalhadores, se fala muito em reforma administrativa, até hoje não vi concretamente. Gostaria que alguém me apresentasse um relatório da reforma administrativa dos 3 poderes, não do executivo, que o executivo é o que ganha em média menos, né? Eu queria que apresentasse dos 3 poderes, eu gostaria de lê-lo. Deve ter muitos volumes, né? Porque num país de dimensões continentais, para usar a expressão da Deise, eu gostaria de poder estudar essa questão. Todo mundo fala, mas ninguém sabe como fazer, né? Isso nós estamos falando há um tempão, desde a chegada do Pedro Álvares Cabral, há um certo tempo, a 22 de abril de 1500. Mas, Bruno, para não irmos tão lá atrás, como é que fica essa questão, então, do INSS e contas públicas? E nós temos problemas sérios que nós estamos acompanhando nos últimos meses, especialmente nesse ano. Qual é a sua análise? Eu acho que existe um vínculo, né, entre esses 2 pontos, né, o que a Deise comentou e o que você está trazendo da questão do aperto fiscal, né, da necessidade de reduzir os gastos ou, enfim, de chegar à responsabilidade, ao equilíbrio primário, né? Acho que, na verdade, nos últimos 10 anos, né, a gente teve essa sensação aumentada de necessidade de reduzir o tamanho do Estado. Em parte isso aconteceu, né, seja ali por conta do teto dos gastos ou por algum direcionamento mais objetivo dado pelo governo, e acho que isso explicaria, em parte, essa redução do quadro do INSS, né, enfim, do enfraquecimento da instituição, junto com outras instituições que também sofreram no meio do caminho, né? Mas, enfim, eu diria que esse é o meio, né? O porquê que isso aconteceu. A questão é que isso não foi bem feito, né? Essa redução, eventualmente, dos quadros do INSS pode ter aberto espaço, né? Como você falou, para que surgisse essa brecha para o aumento de corrupção. Mas, enfim, isso não deixa de ser um diagnóstico mal feito no início,
né? Ou seja, a redução ou o desaparelhamento, tentativa de desaparelhamento do Estado, sendo feita a toque de caixa, né? Sendo feita sem um grande planejamento, sem um olhar mais cuidadoso, que no final das contas enfraquece as instituições, né? Acho que em economia, né, o termo instituições tem um papel muito grande, né? O fortalecimento das instituições faz parte do avanço das próprias economias, né? Enfim, do desenvolvimento econômico. E nesse sentido, o fortalecimento passa por reformas. Não necessariamente preservando todas as vagas, né? Mas fortalecendo as regras, né, que regem. Como você falou, Deise, acho que muitas vezes você tornar um processo automático, né, você abre espaço para uma corrupção, algum problema, enfim, problemas de várias naturezas, mas muitas vezes é a forma de tornar o processo também mais eficiente e, enfim, fazer com que esse dinheiro chegue mais rapidamente, né, ao seu destino final. Lógico que não é o caso, né? Não foi o que aconteceu. Não é o que acontece na previdência. Mas, enfim, imagino que em boa parte dos casos a intenção até tenha sido positiva, né? Mas por ter sido algo feito nas coxas, né? Algo não feito tão bem feito, abre justamente espaço para que isso aconteça.